Altar familiar é um centro de espiritualidade das trevas, onde a família é controlada. E todo altar exige sacrifício, combustível. E para alguns, o combustível do altar é vida matrimonial. Ninguém pode casar. É o combustível. Existem altares familiares que sacrificam a saúde, sacrificam os primogênitos. Toda a família tem. Então, quando falamos de altares e falamos de feitiçaria e de incódia, para muitos mais velhos, não é bem assim. Ele vai para a igreja, ele é diácono, mas ele tem aquele fio que o avô deu para proteção. O que me distancia do altar familiar, da bruxaria da família, não é a Europa, não é os 1000 quilômetros, 500 quilômetros. Não é isso, porque as pessoas não têm noção do conhecimento sobre a espiritualidade. Eu posso sair de Angola e ir para a Europa, mas continuar se encontrando nos altares da família. Porque eu me movi, o corpo se moveu, mas o espírito não. Na espiritualidade não tem passado, não tem futuro, só existe. Deus é. Se você não entende, se você não desperta, você vai repetir erro, vai só chorar, minha vida é como, minha vida é como. Já não é tempo de chorar. Se o diabo está te perseguindo, você também lhe persegue. Se o diabo está te atacar, você também lhe ataca. Altar contra altar, reino contra reino. Aleluia! Aqui é altar contra altar. Está a dizer à noite, às 0 horas acordam para dizer, não vais trabalhar. Eu às 0 horas acordo para dizer, vou trabalhar, vou prosperar para a glória. Em hora do nome do nosso Senhor Jesus. É assim que funciona. Quando você é uma filha de Deus e você compra um carro, tens que saber que aquele carro não é só para a tua acomodação e locomoção, não. É para anunciar que Deus realmente abençoa os seus também. Queira ter uma casa confortável, uma casa boa e grande, num bom lugar, entenda que essa casa é para anunciar que Deus não é só Deus dos pobres. Então, quando o teu nome está sendo anunciado em grandes lugares, não é sobre você, é sobre quem você carrega. Aquilo que você carrega, te carrega. Existe libertação em Jesus. É verdade. Não vai em casas escuras buscando libertação. Não existe lá libertação. Não entre em casas que precisam te dar banho com sal, com água vermelha, com vela preta. Você não precisa disso. A luz de Jesus é mais forte que a luz da vela. O sangue de Jesus é mais forte que o sangue da galinha. Você não precisa passar noite no cemitério para proteção, porque o nosso Deus nem está morto, ele já ressuscitou. Eu quero declarar para você que nesta hora que estás a ver esse vídeo, que Deus te liberta em nome de Jesus. Bem-vindos a mais um Pó de Fé, um programa que é de Deus, que veio levantar, aumentar e fortificar a tua fé. Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Hoje temos um convidado também super especial, escolhido a dedo por Deus, que vai impactar a tua vida com o seu testemunho. Mas não se esqueça, prepara a tua caneta e o teu bloco de nota, porque vocês já sabem que o Pó de Fé também é uma escola. Há quem chama a faculdade de Deus. Subscreva o nosso canal, curta a nossa página. Muitos de vocês assistem os vídeos, mas não colocam like. Colocam like, partilhem, para que o YouTube possa entregar a mais pessoas. Que seja um parceiro Pó de Fé, um patrocinador Pó de Fé, um ajudador desse ministério que tem impactado a tua vida. Beijinho para Brasil, Portugal, Alemanha, França, Reino Unido, Estados Unidos, Moçambique não pode faltar, Portugal, os 4 cantos do mundo. E muito obrigada pelas mensagens, pelas orações, pessoas que mandam mensagem na Serva Edna, dizem, Serva Edna, eu estou aqui no monte, orando para ti, Brasil. Então, beijinhos especiais e continuam orando, continuam intercedendo por esse programa, que tem abençoado, que tem encaminhado, que tem salvo muitas vidas. Hoje, nós temos um programa, um convidado, como eu já disse aqui, que é uma pessoa muito abençoada. Eu costumo dizer, atualmente é o homem mais destemido que eu conheço no ministério. E hoje vai partilhar conosco aqui a sua história, porque Deus disse que todos nós temos uma história para contar. E quem sabe, você que está aí, será a próxima pessoa a vir aqui neste programa abençoado para contar a tua história. Envie o seu testemunho neste número de telefone que está a passar aí em rodapé. Envie o teu testemunho em forma de áudio. Nós vamos ouvir
Vamos apresentar a Deus e quem sabe você será a próxima pessoa a vir aqui se sentar com a Serva Edna. Ele tem um nome, ele é pastor. O nome do registro é Francisco Manuel Gomes, mas ele é conhecido por Pastor Benção. Pastor Benção Gomes. Ele tem impactado muitas vidas. Ele tem, perceba, ele descobriu o seu propósito. É um homem conectado com Deus. É um homem que volta e meia coloca Deus em primeiro lugar. Esse é o segredo. Ai, qual é o pastor? Qual é o segredo desse pastor que tem impactado? Ele que caiu do céu? Não, não caiu do céu. Ele foi trabalhado, ele foi lapidado, ele teve processos, ele teve forja, teve noites mal dormidas e, sobretudo, colocou Deus em primeiro lugar. E hoje você vai conhecer a história do pastor Benção, que tem trago muitas pessoas para perto de Cristo. Eu tenho a honra de apresentar e cumprimentar este grande servo de Deus que eu muito admiro, porque eu gosto de pessoas autênticas. Não só mulheres como homens. Pessoas que dão a cara para Cristo. A paz do Senhor, pastor Benção. Paz do Senhor, Serva Edna, paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado pelo convite, obrigado por nos permitir estar neste programa abençoado que fala para muitas nações. Obrigado pela graça que Deus nos concede de estar aqui e partilhar aquilo que é o nosso testemunho, aquilo que nós temos aprendido em Deus. E também quero saudar a todos que nos podem seguir de toda parte do mundo. Deus abençoe a todos os seguidores, a todos os simpatizantes do Pod Fé, que também agora é o meu Pod Fé. Família. É minha família, Sim. é nossa comunidade. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Olha, é uma pessoa, é um homem de 1000 ofícios. A biografia dele é extensa, perceba. E se eu começar a apresentar, a falar sobre a biografia dele, aí deixa de ter sentido. Então, ele mesmo, de uma forma ampla, ele vai dizer quem ele é, porque Deus, sim senhora, Deus instrui, Deus capacita. E outra coisa que eu estou agora a aprender, a saber também, fui descobrindo, né? Tem pessoas que acreditam que já sabem disso há muito tempo. Deus não gosta muito do desocupado, ele gosta muito daquelas pessoas ocupadas. Aleluia. Eu estou a estudar sobre isso. Aleluia. Ele gosta de pessoas que estão ocupadas. E na Bíblia é assim. Na Bíblia você vê que quase todas as vezes que Deus chamou alguém, você encontra aquela pessoa ocupada no ofício. Isso desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Yes. E Serva Edna tocou num assunto super fundamental, porque quando Jesus chama Pedro, Pedro estava a pescar. Yes. Jesus chama Mateus, Mateus estava a coletar. Jesus chama, olhando para o Antigo Testamento, quando Deus mandou chamar Davi estava a cuidar das ovelhas. Gideão estava no lagar a triturar o trigo. Você encontra, por exemplo, Noé estava no ofício. Sim. Deus lhe manda construir a arca. Então Deus, ele pega sempre pessoas que estão a trabalhar para lhes dar trabalho. É verdade. Ou seja, onde é que estava Paulo quando Jesus lhe chamou? Não estava desocupado. Estava a cumprir uma missão do sumo sacerdote a perseguir a igreja. É verdade. Ele deixa de ser perseguidor da igreja para ser perseguidor agora da alma e repreender o poder das trevas. Então Deus gosta de pessoas ocupadas. Gosta. É verdade. É muito porque eu dizia, profundo mas isso. como assim? Eu não tenho tempo, não tenho tempo comigo, é mesmo você que eu quero. É mesmo você que Deus quer. Então, minha irmã, se ocupa. Se ocupa. Deus gosta de pessoas ocupadas e pessoas que estão em movimento. Essa história, isso vai dar um debate. Vai. Pessoas ocupadas, pessoas que estão em movimento e para abençoar pessoas que já têm alguma coisa. Porque o profeta perguntou na viúva, o que tens? O que tens? Ai, não, mas não, o que tens? Para que haja multiplicação, o que tens? Ela tinha que azeite. Então, minha irmã, você que não tem nada, se preocupa. E você vê, ainda em Mateus capítulo 6, versículo 33, a Bíblia declara: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas, não dada. Exatamente. Acrescentado. Só se acrescenta onde já tem. Exatamente. Glória a Deus. Deus vai dizendo lá no Antigo Testamento a Moisés, diz no povo para que ninguém venha a mim de mãos vazias.
Deus não sabia que havia pobre, não sabia que havia pessoas necessitadas. Como é que ele exige que ninguém venha à sua presença de mãos vazias? É porque Exatamente. todos temos alguma coisa para dar para Deus. Oh, glória! Cada programa é um Aleluia. programa, está a começar como Deus quer. Amém. Para haver multiplicação do pão e o peixe, existia já um pão e o peixe. Aí houve a multiplicação, porque tinha que ter Exatamente. 3 pães e 4 peixes. Exatamente. Ou Tem que inverso. ter. Tem que ter. Tem Tem que que ter. Então, levanta daí. Começa a fazer alguma coisa para que haja multiplicação. Uhum. Perceba. Movimenta-te. Aleluia. Começa a caminhar. Aleluia. Ele disse, Josué, esforça-te. Ele podia dizer, Josué, dorme só e acorda. Todos os dias que você vai acordar, vai encontrar um banquete. Uhum. Não, meu filho. Esforça-te, ainda por cima tenha bom ânimo. Então, para de reclamar e continua a caminhar. E falando sobre movimento, eu olho para a natureza e para Deus, eu vejo Deus sempre em movimento. Você olha, o mar tem movimento, o vento tem movimento, o próprio planeta tem movimento, o sistema solar tem movimento, nada, quase nada está parado. O que está parado é lago, e lago não gera peixe, gera micróbio. Oh, glória! Tudo tem, o rio tem movimento. Uau. Quando, a primeira vez que a Bíblia descreve o Espírito de Deus é se movendo sobre as águas. O Espírito está em movimento. Quando o Espírito desce em Pentecostes está em movimento. Então Yes. Deus é um Deus de movimento. De movimento. É muito complicado quando, como filho de Deus, não estamos parados. Meu irmão, se tudo na tua vida está parado, provavelmente você está sob uma gestão demoníaca. Yes. Tudo na tua vida está parado. Não, pastor, nesse momento tudo está parado. Provavelmente você está sob gestão Sim. demoníaca. Na vida de quem está sob a gestão do Espírito Santo, você pode ter uma área parada, como foi José. José estava como escravo, mas havia habilidade sendo desenvolvida na escravatura, Sim, sim. na cadeia, Na cadeia, na ele não parou. Exatamente. Yes. Está a aprender a gerir. E falando de José, não sei se vamos conseguir chegar no testemunho, mas vamos deixar o Espírito Santo nos conduzir. Nunca começamos assim para já. E lá em casa sabe, então essa é a presença dele, ele quer assim. Glória a Deus. Falou sobre José e José me chama a atenção por 2 questões. Ele fica um tempo na casa de Potifar e ele fica um tempo na cadeia. E depois ele chega no palácio. Eu acho que José teve toda a sua formação concluída. Porque na casa de Potifar, ele aprende a administrar sobre a bonança. Ele tem, na casa de Potifar, tudo ao seu dispor. Sim. Ele tem bonança. Sim. Mas na cadeia, ele tem escassez. Exatamente. Poucos recursos. Quando ele chega para governar, ele tem que governar 7 anos de fartura, Desfartura. aula que já aprendeu na casa de Potifar, Exatamente. e 7 anos de escassez, aula que já aprendeu na cadeia. Exatamente. Ok? Então, eu olho aqui para José, apesar de que aparentemente ele estava preso no lugar, não, o seu corpo estava preso, mas a sua habilidade não estava presa. O seu corpo estava preso, mas a sua capacidade de reproduzir aquilo que Deus quer não estava preso. Exatamente. Então, eu posso estar desempregado, mas existe alguma coisa que Deus quer me ensinar nessa fase de desemprego. É verdade. Eu posso estar solteiro, solteira, mas nessa fase há coisas, habilidades, aptidões, Que Deus- intimidade sim. que Deus quer que eu desenvolva, que sim. eu aprenda. Então, Sim. pastor, estou desempregado. Ok, não tens um ofício, um trabalho para você fazer, mas existem outras habilidades e há uma parte da minha vida que eu fiquei sem trabalho, eu estava sem um ofício profissional a fazer. Foi justamente nesse período que eu desenvolvi uma profunda comunhão com Deus. Uau. Muito. Eu li toda a Bíblia naquele período, eu li vários livros, Uau. eu acabei fazendo vários manuais. Então, eu estava parado profissionalmente, mas estava crescendo em Deus. Então, quando tudo está parado, absolutamente tudo, até tua fé está parada. Sim. Oh, meu Deus. Meu Deus. Você precisa se rever. Ai, 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 ai. Jesus. Aleluia. Meu Que Deus. bênção. Então que bênção. nada é por acaso. Nada. Nada Nada. é por acaso. Nada. Essa parte que falou de Josué é tremenda. Deus lhe deu a oportunidade dele viver 2 fases da vida dele. Uhum. E nas 2 fases foi aprendizado. E nós fizemos o contrário. No tempo da escassez, só murmuramos. Sim. Não Sim. aprendemos nada. Sim. Por isso é que algumas escassez, alguns momentos difíceis que nós consideramos que é deserto. Uhum. Muitas pessoas, em vez de passarem no deserto, Querem lá moram no viver. deserto, colocam cama no deserto, da boca, o chão, estão lá no deserto, não querem sair. Por quê? Porque não fazem um 360 e perguntar a Deus, o que eu tenho que aprender com Epa, isso? isso é muito importante. Hum? Se eu pudesse dizer um dos grandes segredos na vida cristã, eu diria seria entender o que Deus quer de você nessa estação.
Viver sem compreender o que é que Deus quer de você numa determinada estação é muito perigoso. É verdade. Você vive, como é que eu vou dizer? Você vive de forma muito vaga. É importante saber, nesta estação, neste período, o que é que Deus quer que eu faça, o que é que Deus quer que eu aprenda. Você olha para Jesus. Você vê Jesus a curar leprosos, você vê Jesus a libertar oprimidos, você vê Jesus a fazer muitas coisas. Sim. Mas Jesus esperou 30 anos para efetuar. Será que Jesus não viu leproso aos 12, aos 15, aos 20, aos 23? Por que ele não curou nenhum leproso? Porque ele sabia o que Deus queria dele nessa estação. O problema não é estar solteiro, o problema não é viver sobre apertos financeiros, o problema não é estar desempregado ou estar por um momento de dificuldade. O que é que Deus quer que eu aprenda nessa estação de dificuldade? Yes. No deserto. Porque no deserto Deus organizou as 12 tribos. No deserto, Deus estava trabalhando para tirar o Egito dentro do povo, porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. No deserto, Deus estava moldando as leis. É no deserto onde Deus estabeleceu os 10 mandamentos, a lei dos primogênitos, a lei do levirato. Deus foi organizando o povo. Eles ainda não estavam na terra prometida, mas já estavam sendo organizados. É no deserto onde Deus estava a trabalhar. A arca da aliança foi feita no deserto. O tabernáculo foi feito no deserto. É deserto, mas Deus não parou de operar. Exatamente. Uau. Então não se trata de passar no deserto. Se trata de aprender o que Deus quer que eu viva nessa estação. Yes. Okay? Não pare a tua vida. E aqui é muito grave. Muitos cristãos hoje são refém dos seus problemas, são escravos das suas necessidades. Sim. Ele está passando por um problema. Eu quero conceber, pastor, ora por mim, mas ele tornou a sua vida aquela esterilidade. Como não consigo conceber, eu já não penso em mais nada, tudo parou. Não faça isso. É verdade. Não faça isso. Se a questão do nascer, do conceber, não está sendo resolvido, olhe em teu redor. O que é que tem para você fazer, para você servir, para você entregar? Então, foca-te. Tem e o que Deus já fez. Exatamente. Oh, Deus. Porque nós nos esquecemos. É o que o pastor disse. A aflição é tanta. Ok, quem nunca passou por aflição que atira a primeira pedra. Exatamente. A aflição é tanta que o que acontece? Nós ficamos tão cegos e nós esquecemos de agradecer por aquilo que nós já temos. Nos focamos e muitas vezes pecamos e paramos por ali. Esquecemos que Deus é aquele que nos dá a vida. Amém. Permite que nós dormimos e acordamos. Amém. Muitas vezes o problema não é até financeiro, mas nada existe. Às vezes o problema nem é de filho, mas nós esquecemos que os filhos, que Deus nos deu uma família. Uau. E tem pessoas que não temos. Uau. Só porque Deus ainda não te deu um carro, você já acha que a tua vida se resume no carro. Deus não te deu ainda um marido, a tua vida se resume no marido. Sem esse marido chegar, na minha vida não tem sentido. E Deus que te deu a vida. Meu Deus. E Deus que te deu as outras coisas que você tem. Jesus. A falta de gratidão. Deixamos de agradecer por tudo que Deus já fez por nós. Amém. E por uma coisinha que falta. Amém. E que Deus muitas vezes nos diz, filho, eu vou te dar. Só que não é o teu tempo, é o meu tempo. E enquanto espera, a pergunta é, o que você faz? Só murmurar? Aí tá. O que é que você faz? É uma pergunta muito forte. O que é que você faz? Olha, o que você faz? Na casa de Faraó, no palácio de Faraó, você não podia aprender a administrar fartura e bonança. É para você exercer aquilo que Deus já te ensinou. Então é muito perigoso você querer que o Faraó sonhe assim, que você tenha aptidões que o Faraó precisa. Você não pode querer viver no palácio sem ter as aptidões. Então, pastor, eu quero muito que Deus me dê um filho, mas Deus sabe que na tua família há muita bruxaria, muita feitiçaria, e você não tem estrutura espiritual para suportar uma criança. Vais perder essa criança. Vão sacrificar essa criança. Então, Deus está a atrasar o processo para te amadurecer na oração, te amadurecer em fé, amadurecer para que você possa descobrir qual é a autoridade que Ele impulsou em ti, para que você tenha discernimento espiritual. Enquanto você está a murmurar porque não tem um filho, Deus está a trabalhar o teu caráter, está a aumentar a tua fé, está a ativar a tua autoridade espiritual. Sim. Então, quando Deus te conceber, você já tem uma maturidade, um discernimento de quando alguém tentar tocar naquela criança, você sabe como protegê-la. Eu glorifico a Deus que eu passei grande batalha na área sentimental para eu casar, foi uma batalha muito grande. Mas se eu não tivesse passado por aquilo e tivesse, se calhar, contraído matrimônio naquela fase, eu teria vivido situações muito complicadas. Acredita, serva Edna, quando eu casei, eu passei por quase 2 incêndios. Meu Deus. Mas assim mesmo, daqueles bem grandes. Mas
como já havia uma certa maturidade, como já havia uma certa, um certo discernimento espiritual e já tínhamos uma comunhão com Deus muito mais profunda, então o pior não aconteceu. Yes. O que é que acontece? Imagine que eu penso que foi 16 horas quando a minha esposa terminou de cozinhar, fomos para a sala, e na altura era recém-casado, então passava muito dia em casa e ela ficamos na sala. Penso que das 16 às 20, quando eu saio para a cozinha, eu encontro a boca do fogão aberto. Eu fiquei chocado. A boca do fogão está aberta. Eu pensei, mas eu não sentia cheiro de gás. Eu pensei que se calhar o gás acabou e estava concentrado no ar. Então eu peguei num pano, fui soprando para ver se criava a desconcentração do gás no ar. Sim. E acabei acendendo minutos depois, mas não acendia. Fiquei preocupado. Mexi na botija, totalmente cheia. Mas de 16 às 20, alguma coisa aconteceu. Eu fechei a boca do fogão, voltei a ligar e acendeu. Que milagre! O que impediu o gás de sair das 16 horas que a minha esposa saiu da cozinha, eu voltei a entrar na cozinha às 20 horas e aquilo não aconteceu? Isso chama-se livramento da parte de Deus. Livramento, mas noite anterior nós já tínhamos tido sonho e nós quebramos o sonho. Deus confundiu. Agora imagina você que não tem a capacidade de discernir. Deus está a te preparar, Deus está a trabalhar no teu caráter. Então, viva a tua estação. Queira aprender nesta dificuldade, neste aperto. O que é que eu tenho que aprender? Para de murmurar, para de reclamar. Deus está a tirar coisas dentro de ti. Deus está arrancando miséria dentro de ti. Está arrancando a mentalidade que Ele não precisa. Deus está tirando o Egito dentro de ti. Deus está tirando a Babilônia dentro de ti. Então, entenda o que Deus quer de ti nessa estação. Não murmure, aprenda. Amém. Aleluia. Olha, esse programa está do jeito que Deus quer. Só vou dizer isso. Aleluia. O programa está do jeito que Deus quer. Espírito Santo manda e eu só obedeço. Enquanto o pastor Benson falava sobre altares que possam existir nas famílias e tudo mais, e falou de gravidez, assim no meu ouvido, o Espírito Santo disse: filha, tem pessoas que vão entrar em contato com este vídeo que eu mesmo fechei a madre, assim como fechou Diana. Porque o filho que vai sair do ventre dela já foi programado que mal ele nascer, ele vai ser ceifado. Porque faz parte da maldição, das maldições familiares, da primeira, da segunda, até na quarta geração. Então, um filho, eu não sei quem é, perceba. Jesus. Esse Aleluia. programa não é meu, esse programa é de Deus, perceba. Você que tem problema de esterilidade, no momento certo, Deus vai te dar o teu filho. Em nome de este Jesus. Deserto que parece deserto, Ele está a te capacitar, e o pastor Benson disse muito bem. Ele está a te capacitar, está a te dar autoridade, está a te levar de nível, está a preparar consistências espirituais para quando Ele te abençoar a tua madre, abrir a tua madre, você está preparada para defender esse teu filho, que já foi decretado no mundo espiritual, que quando ele nascer, não vai demorar no teu ventre, ele vai morrer. De Jesus. Mas só que você está a ser treinada, preparada, e esse deserto está a acabar. Que quando esse filho for na tua barriga, você vai ter consistência, ninguém vai tocar no teu filho. Em nome de Jesus. Perceba. Recebe essa palavra. Ninguém vai tocar no teu filho. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Enxuga essas lágrimas. Em nome de Jesus. E se conecta com Cristo. Aleluia. O pastor Benson só falou e Deus entregou. Aleluia. Perceba. Aleluia. Deus está aqui nesse lugar. Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Em nome de Jesus. Esse deserto não vai te matar. Glória a Deus. É para te forjar, para te capacitar para o outro nível. Aleluia. Para amanhã, quando a bênção chegar, você tem consistência. Você saber lidar com a bênção. Você saber lidar com as lutas. Programa super especial. Espírito Santo não erra nos seus convidados. E nós estamos aqui. Amém. Amém. Pastor Benson, como é que tudo começa? Como é que o teu ministério realmente começa? Olha, é uma história longa, mas vamos tentar ser o mais breve possível. Na verdade, eu acho que o meu ministério não começou comigo, começa com meus pais. Yes. O nome Benção não entra no registro, mas é um nome preposital. A minha mãe contava. Infelizmente, eu sou órfão de pai e mãe, mas tudo devemos dar graças. A minha mãe, ela, quando contrai o matrimônio com meu pai, ela traz filhas, o meu pai também traz filhas, não havia rapazes. Nem no lado da minha mãe, nem no lado da minha mãe. Então, eles precisavam ter rapazes e não conseguiam conceber.
foram procurando anos e anos e anos e anos, não dava. Então, os meus pais fizeram um voto. Senhor, nos conceda um filho, nos conceda rapazes, se nascer o primeiro, nós queremos que seja como chefe da família. E se nascer o segundo, queremos que seja teu servo. Eu acho que Deus ficou muito interessado com a proposta. Sim. Então, eles fizeram a proposta que se nascer, seja servo dele. Então, nasceu o meu irmão mais velho, um rapaz, não demora muito tempo também veio. Eles me consagram ao Senhor, que será teu servo. Acho que Deus gostou da proposta. Vejo aqui Deus como um grande homem de negócio. Não, ele gosta. Fizeram uma boa proposta e Deus estava interessado. É que o que aconteceu com Ana. Né? Deus queria um profeta, Ana queria um filho. Então, Deus, vou fazer uma troca. Me dá o filho que eu quero, eu te dou o profeta que você quer. Yes. Então, foi o que aconteceu. Tanto que o nome Francisco Manuel foi o nome de um reverendo muito respeitado na IEBA, Igreja Evangélica Batista em Angola. Sim. O reverendo Francisco Manuel. E o nome Bênção vem fruto mesmo dessa dificuldade que os pais tinham de conceber, e graças a Deus eu vi ao mundo. Então, eu acho que quem escolheu o ministério que eu tenho hoje já foram os meus pais. É verdade. Yes, eu fui consagrado desde o ventre da mãe, fui dedicado à igreja, mas a minha trajetória com Deus começa na Igreja Evangélica Batista em Angola, IEBA, Rocha Pinto. E desde muito cedo fui me destacando na escola dominical, as coisas foram acontecendo. Mas eu cresci no grupo de intercessão e aquela coisa toda. Mas o que é que acontece? Eu penso que a minha conversão não foi na igreja. Apesar de ser uma criança que cresceu na igreja, que vivia na igreja, mas a minha conversão não foi na igreja. A minha conversão foi na escola. Uau. No Povo em Luta, samba. Eu fazia o segundo ciclo, né, sétima e nona. E eu tinha um professor de matemática que pregava muito o evangelho. Aqui eu gostaria de lançar um apelo a todos os professores cristãos que estão a dar aulas. Vocês podem marcar vidas profundas de vossos alunos. Amém. Aqueles alunos, aqueles estudantes, você não sabe qual vai ser o futuro. Uma palavra, uma mensagem de fé pode salvar a vida, pode produzir um pastor bênção que aqui está. Yes, amém, oh glória. Então ele foi pregando o evangelho, falando de Jesus, e eu aceitei a Cristo. Ele falou de forma muito profunda, falou um pouco sobre a morte de Jesus na cruz. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu, naquele dia, decidi aceitar a Jesus. E eu era jovem, eu tinha 16 anos, penso, 16, 15 anos, 16 anos. Quando eu tomei a decisão, nunca esqueço, tomei a decisão de aceitar a Jesus, eu me lembro que chorei na escola, eu disfarçava porque eu era muito popular, era aquele jovem muito dedicado e tudo. Mas eu chorei naquele dia. Eu fui para casa, eu fiz a oração, confessei os meus pecados a Deus e decidi aceitar a Jesus. Naquele período eu já tinha influência, eu cresci no Rocha Pinto, então naquela altura de grandes gangues, babilônias e tudo mais, então havia muita influência de delinquência no Rocha. Epa, até hoje Rocha é o que é. Sim, Rocha. Rocha. É Rocha. E um abraço a todos os meus vizinhos e tudo mais. Mas eu havia aceitado a Jesus e tomei a decisão de seguir a Cristo. Eu estava a tentar ser kudurista. Talvez você não saiba. Eu já tinha um apelido, eu me apelidei como Benji, né? Benção era um nome que recebia, eu sofria muito bullying. Então eu não queria ser chamado Benção. Me apelidei como Benji. E depois me apelidei como FM, que é a abreviação do Francisco Manuel. Eu queria se livrar do nome Bênção. Eu não queria ser chamado de Bênção. Escolhido não tem escolha. Yes, oh glória. Escolhido não tem escolha. Não. Então depois decidi deixar o Kuduro, queria ser rapper, me apelidei como Niga de Cristo. Então eu estava a tentar várias coisas, mas escolhido não tem escolha. Yes. Deus já tinha um propósito muito claro comigo. Então depois da minha conversão, eu cheguei na minha casa, ninguém me mandou. Ninguém me falou, ninguém me disse que era pecado. Eu peguei todos os discos de música secular, Kuduro, Rap Kizomba, ninguém me disse. Até discos de pornografia que eu tinha escondido que ninguém sabia em casa. Eu peguei tudo, ninguém me mandou. Quando a conversão é genuína, ninguém te diz que essa saia você não deve usar. Verdade. Quando a conversão é genuína, ninguém te diz que esse decote está exagerado. Quando a conversão é genuína, ninguém te diz que essas amizades já não é para ti. Ninguém te diz que ali já não... Eu estou admirado como é que hoje nós temos que provar que sexo antes do casamento é pecado. Temos que provar. Há uns que estão aí buscar, não, no grego, koiné. Não, mano, quando a conversão é genuína, há lugares que você não frequenta, ninguém vai te dizer. O Espírito Santo vai te dizer que não convém. Há lugares que ele te tira, há amizades que você já não vê graça, há ambientes que você já não se revê. Vão te chamar de esquisito, vão te chamar de achado, mas já não é sobre eu, é sobre quem está em mim. Yes. Já não é sobre mim. Então eu peguei todo aquele, eu não ofereci, eu parti um a um
E eu era também muito viciado em videogame. Eu tinha a PlayStation em casa, com meu pai, na altura, 2007, 2006. Então, naquela altura, poucos tinham PlayStation. Minha mãe fazia China e nos trouxe PlayStation 2. Na nossa rua, penso que nós éramos os únicos que tínhamos PlayStation. Os jovens vinham jogar em casa. Eu era muito viciado, tinha muito vício no PlayStation. Jogos de missão, combate mortal. Mas quando eu me converti, simplesmente aquilo perdeu sabor. Uau. Até hoje. Conversão genuína. Até hoje. Yes. Aquilo perdeu graça. Aquilo já não falava comigo. Eu era muito viciado em Disney, nós temos parabólica em casa e aquilo perdeu sabor. Então, a minha conversão dá-se assim. E o mesmo professor começou a me discipular em Cristo, começou a discipular-me, e eu entendi, se é alguma coisa que eu também quero apelar em casa, é saber pagar o preço. Eu penso que comecei a pagar o preço muito cedo. Eu entendi que eu ia para a igreja, eu estava na escola dominical, mas eu precisava de alguma coisa a mais. Há uma fome que eu tinha, que eu queria alguma coisa a mais. Alguma coisa assim, faltava. Sabe, eu amo a igreja onde eu cresci, uma igreja que muito me abençoou, mas eu percebi que aqui, nas aulas da escola dominical, é boa, aprendo as histórias, mas eu queria alguma coisa a mais. Então eu pedi para aquele professor Wilson, meu pai na fé, me gerou no Senhor, que Deus abençoe. Amém. E eu aceitei, pedi para ele me discipular. E foi aí começou a ser discipulado. Aí, pronto, ele também, um aventureiro em Deus, começou a me levar nos autocarros, começou a me levar nos táxis, começou a me levar nos hospitais. Não há hospital de Luanda que eu não preguei. Não há hospital, sobretudo os grandes, Maria Pia, Américo Boa Vida, o Endiama, o Hospital Militar. Não há. Aquilo é... Todos os domingos nós estávamos de sala em sala, orando para os doentes, confortando pessoas, oferecendo bíblias, literatura cristã. Aquilo era todos os dias por anos. Meu Deus. Por anos. E foi ali onde eu vivi o meu primeiro milagre. Meu Deus. A primeira vez que Deus me usou em milagre foi no Hospital Maria Pia. Havia um senhor que havia quebrado, fez um acidente, estava a fazer compra para o casamento da filha, partiu a coluna, há 2 semanas que não estava a andar. Então eu fui pregar na sala dele, eu nem sabia o que estava acontecendo. Pregava. No momento da pregação, o senhor disse, falou para mim, pastor, me chamando de pastor, e nem era pastor. Já era. Disse, pastor, eu quero andar. Eu vou andar. Eu nem sabia que ele tinha coluna partida. Se calhar, se eu soubesse, teria medo, receio. Sim, Deus sim. não permitiu, eu tive essa informação. Quer andar? Sim, pastor, vem me ajudar. Eu fui até a cama. Quando eu disse isso, os outros pacientes que estavam nas outras camas também ficaram preocupados, porque sabiam que ele partiu a coluna, não podia andar. Ele sentou, 2 semanas sem sentar, pousou os pés, marcou passos que eu fiquei preocupado, porque as enfermeiras estavam vindo, eu via passos no corredor, andou e depois foi e sentou. Começou a chorar. Meu Deus. Foi aí que alguém me falou que ele está 2 semanas que não andava. Eu tinha quase 17 anos. Uau. Foi a primeira vez que Deus me usou em milagre. Nunca esqueço. O primeiro a gente nunca esquece. Uau. Quando eu me apercebi da história, fiquei arrepiado. Então é possível. Então Deus realmente faz. Sim. Eu descobri milagre. Na igreja onde eu cresci, a igreja Ieba, todo mundo sabe, é uma igreja assim, tradicional. Essa coisa de milagre, de libertação, não é comum. Não falam muito. Não é uma coisa que se dedicam a saber. Né? Para quem cresceu, se calhar, numa pentecostal, está mais familiarizada com isso. Mas para nós, que crescemos na igreja batista... Tradicional e tudo mais, muito... Não tem essas questões. Não. E ele andou e aquilo foi algo... Uau, então é possível. Então, aí começou a minha aventura no Senhor. Depois fundamos o Ministério Avivado, já era um grupo de jovens que se dedicavam na palavra e tudo mais. Acabei sendo líder, um dos líderes, na verdade. E com o Ministério Avivados, a minha fé se expande. Uau. Né? Começamos a fazer evangelismo. Naquela altura, 17, 18 anos, eu comecei a sair de Luanda para outras províncias. A primeira viagem missionária que eu fiz foi em Cabinda, porque meu pai é cabindense. Okay. E, serva, eu saí de Luanda. O meu pai disse que estava aí passar férias na casa da minha tia, a Maria Buita, quem manda saudações. Quando eu chego em Cabinda, eu não disse para a tia que eu vim fazer missões. Eu disse que vim passar férias. Ela só sabia que eu não passava dia em casa. Então eu saía de manhã, às 7 horas, eu ia e pregava no Cabaçango, pregava no Povo Grande, pregava, eu pregava, mas pregava mesmo. Eu voltava em casa às 11, almoçava,
Saía às 14, pregava, entrava nas ruas, nas praças. O primeiro hospital provincial fora de Luanda que eu preguei foi em Cabinda. Preguei no hospital provincial de Cabinda, foi algo muito admirado. Preguei nas praças. Foi algo extraordinário. Depois voltei, fui para Kwanza Sul, nos reunimos 4 amigos, eu, Ailton, Joseph, e Candeeiro, Carlos, o Cali. Fomos para Kwanza Norte, não sabíamos onde íamos dormir. Não tínhamos família lá, não sabíamos quem nos receber. Levamos tenda. Meu Deus! Levamos tenda. Chegamos no Kwanza Norte, palavra! Nos hospitais, nas ruas. Foi lá que eu fiz pela primeira vez o evangelismo noturno. Como onde houve o que Deus faz, não posso entrar em muitos detalhes. Alguém acabou nos recebendo lá, né? Esqueça aqui o nome. Alguém acabou nos recebendo lá no Kwanza Norte, nos colocou num escritório que ele não estava a usar. Acabamos tendo um lugar para poder ficar. E quantas vezes ele vinha nos buscar para nós ir jantar em casa dele. Nós não sabíamos onde íamos jantar. Uau. Não sabíamos quanto tempo íamos ficar. Nós só fomos. Só foram. Sabe, a minha aventura, outros aventuras deles é na praia, outras aventuras deles na infância. As aventuras é roubou o carro do pai. As aventuras fez uma viagem. A nossa aventura foi evangelística. Evangelística. Yeah. Nós nos aventuramos em Deus. Decidimos gastar a nossa juventude para o Senhor. Então chegamos no Kwanza Norte, começamos a pregar a palavra. Foi lá. Calha que aonde estávamos a dormir, tinha uma discoteca. O que é que nós fizemos? Às 2 da manhã, saíamos de casa, íamos na discoteca, palavra. Quem está entrando na discoteca, palavra. Quem está vindo, 2 da manhã, íamos até 4 da manhã, palavra. Uau. Enquanto a discoteca está aí, nós estamos a oferecer folhetos, estamos a pregar o evangelho. Um está se eu nunca mais fui na igreja, eu nunca mais fui. Era uma aventura extraordinária. Sabe, mas a pressão espiritual era muito grande. Era muito grande. Isso é uma coisa que só Deus. Yeah. E eu sempre tive essas aventuras, sabe? Uau. Agora, falando de aventuras, me lembro que uma vez eu estava sonhando mal, ainda vivia no Rocha Triângulo, estava sonhando mal com o meu bairro. Sabe o que eu fiz? Eu e um amigo Nani, nos pegamos às 1 da manhã. Rocha, lugar perigoso. Lugar perigoso, lugar de muita delinquência. 1 da manhã, nós pegamos o bidão de 1,5 litro, oramos, ungimos aquele bidão, consagramos ao Senhor. Eu saí na rua. 1 da manhã, estou a consagrar minha rua ao Senhor. Deus! Eu penso que já tinha 18 anos aí. Eu saí na rua, sangue de Jesus nessa rua. Todo espírito de prostituição, de bebedeira, sangue de Jesus. Irmão, eu saí de onde eu vivia na Rua dos Bus, né, de onde eu vivia no nosso portão, até na paragem. Eu estava a andar tremendo, mas eu já aprendi a enfrentar meus medos há muito tempo. Na rua, orar pela rua. Eu tinha 18 anos. Toda a bruxaria dessa rua, toda a feitiçaria, chamar os jovens. Eu e o Nani. Descemos pregar. É um pouco distante. Aquela rua toda, penso que deve ter uns 200 metros. Até na paragem do Rocha Triângulo. Aí na pedonal do Rocha Triângulo. Orávamos e até subir. Não nos aconteceu nada. Aquilo foi um milagre. Aquilo hoje eu não repito. No Rocha. Não faz isso. Aquilo foi algo que Deus nos inspirou para fazer. Sim, naquele momento e nos capacitou para isso. Sim. Porque eu já passei muito mal lá naquele bairro, sem desprimor. Sem desprimor. Não estamos aqui a desprezar bairro porque é Rocha, mas estamos a falar das nossas experiências que nós vivemos lá, porque as pessoas têm uma forma de interpretar, mas dizem, então Rocha é o quê? Rocha é cidade, é aqui, estamos a falar de Angola, é a nossa banda. Luanda, sim. Luanda, mas é severo, porque eu tive lá, tive a oportunidade de ir no Óbito, e por essa sensibilidade que o Espírito Santo me deu, eu mal fazia a curva de carro para entrar na rua, e Deus foi me dar a lista daquela rua. E eu sentia cheiro, eu sou muito sensível a cheiro. Eu falei, estão a fazer alguma coisa? Ele disse, sim, essa rua é Y, X, H, nesse momento estão a fazer assim, 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 assim. Jesus. Era lá no Rocha. E quando nós chegamos na casa do Óbito, era de uma das minhas ex-funcionárias na altura, quando eu abri a empresa, bem recente, nem demorou na empresa. E Deus mostrava, as pessoas estavam lá no Óbito e que ceifaram a vida dela, espiritualmente. Deus. Eu me lembro que nesse dia eu passei mal. Uau. Deus precisava me mostrar o que se passou, o porquê que aconteceu. E eu saí de lá mal, me senti mal. Temos que sair de lá. Então, dizer que sim, um homem destemido. E essa parte que o pastor Benson contou aqui, já dá para ver o porquê que ele é assim. Porque olhando para os vídeos que o pastor Benson faz, é uma pessoa que dá as caras. É uma pessoa que não tem medo. Porque enquanto eu apontava aqui, né, nos meus bolsos, a minha regi lá em cima, e me veio assim a pergunta, como é que vocês se preparavam? Porque vocês entravam em territórios.
sair do teu território, Luanda, e para ir para as províncias, tem entidades lá. Como é que vocês se preparavam espiritualmente para entrar nesses territórios, para ir pregar? E como adolescentes. Sim, jovens. como adolescente, exatamente. Hoje nós temos muitos jovens a acharem que são jovens demais para servir ao Senhor. O que eu estou a contar agora, eu não tinha nem 20 anos. Sim. Eu tinha 17, 18 anos. Isso é coisa de 17, 18, 19. E ainda com 18 anos, desculpa aqui dizer, eu acabei pregando do estádio 22 de junho, penso isso, do Interclube, no Rocha. Ok. Organizamos uma tarde de louvor e adoração com o Ministério Ebenezer, juntamente com o Ministério Avivados para evangelizar. Estava mais de 5 mil pessoas no estádio e eu fui o pregador. Uau. Eu não tinha nem 19 anos, eu não tinha nem 20 anos. Estava o estádio todo, metade do estádio 22 de junho do Inter, cabe aí penso que 8 mil pessoas ou 10 mil pessoas. Estava a metade do estádio. Uau. E eu com 19 anos estava a pregar, antes dos 20. Pregando a palavra, pregando sem medo, pregando arrependimento, salvação em Jesus Cristo, falando com autoridade. Almas foram salvas naquele dia. Me lembro que o filho do reverendo Mauete da Mer, o profeta Josué, ele estava na bancada sentado perto de alguém, depois ele veio ter comigo e disse, pastor, eu estava sentado junto de alguém que estava a chorar profundamente pela mensagem. Diz Deus que usou de forma tremenda. Eu estava no meio do estádio com 18 anos pregando a palavra. Eu penso que eu sempre entendi que quando você quer fazer uma coisa, faça bem. Faça bem. E se tem algo que protege um servo de Deus, é santidade. Amém. Yes. Se você quer se meter na vida de luta espiritual, consagração, guerra, pregar, ver milagre, seja... Eu estou até gripado. Desculpa. Seja santo. A santidade protege. Amém. Lá em casa, ouve bem essa frase. A santidade protege. Você não pode querer servir a Deus, viver graças, ser usado tremendamente e você viver na mistura. Sim. Está em Deus, música mundana, está em Deus, namoro daqui, está em Deus, pecados, está em Deus. E toda vez que eu me revia que tinha uma fraqueza, eu não fazia obra, eu me retirava. Uau. Me retirava para me consertar. Eu já cheguei de renunciar a cargo por causa de falhas. Eu percebi que estava a ter erros no meu caráter. Não, nesse período, eu não faço obra de Deus em pecado. Não posso me dar esse luxo. O diabo me persegue todos os dias. Então o que é que eu faço? É levar a sério. Não suba no altar em pecado. Sim. Estás com fraqueza, estás a cair, estás a viver uma temporada de pecado. Renuncia. Olha, esses dias eu não posso pregar. Esses dias eu não posso cantar. Se conserta com Deus. Se retira. A diferença entre Saul e Davi é isso. Davi reconheceu e Saul não. Sim. Ok? Há muita gente que tem cadeira, mas já não tem a graça, tem a função. Tem coroa, mas já não tem um reinado. Mas já não tem um trono. Tem coroa, mas já não tem. Deus já lhe retirou, já lhe rejeitou. Jesus. Entendes? Que Deus rejeita Saul, mas Saul permanece no trono 13 anos. Até Davi subir. Sim. Quando Deus escolhe Davi, em 1 Samuel 16, Saul já estava rejeitado em 1 Samuel 14. 1 Samuel 15 já estava rejeitado. Então, a santidade leva Deus a sério, Deus vai te levar a sério. Ok? É verdade. Eu sempre fui muito sério nessa questão de mulheres, dinheiro, muito sério. Eu penso que aqui dou realmente os votos ao meu pai na fé, o apóstolo, o Wilson, né? Eu chamo até hoje professor Wilson, já não é meu professor, foi meu professor de matemática. Eu louvo a Deus porque o meu discipulado foi muito sério. Eu não sei se hoje há pessoas que discipulam, por isso é que hoje eu valorizo muito o discipulado. Eu fui discipulado de forma muito séria. O meu discipulado foi muito sério e eu levei também a sério. Sim. A questão de caráter, a questão do orgulho, a questão da vanglória, a questão da simplicidade e a questão de mulher. Muito a sério. Eu falo da minha esposa constantemente quando vou pregar, é justamente para dizer, aqui já não há vagas. Eu prego muitas vezes usando a mão esquerda para exibir aliança. Eu não sou o mais santo, eu tenho fraquezas. Claro que tenho fraquezas. Sim. Claro que tenho fraquezas, isso é normal Sim, como sim. homem. Mas eu sei os meus limites. É por isso que o segredo da vida de um homem de Deus, que é chegar distante, seja santo. Se guarda no Senhor. Sim. Se guarda, evite se meter em situações que vão te trazer problema. Tem fraqueza?
Caíste uma vez, caíste duas vezes. Se repara, calma aí. Sim. Por que que eu estou... Porque você No pode ser... mesmo sítio. Yeah, por que eu estou falando nesse lugar? Nessa altura do campeonato, já não convém que eu veja pornografia. Então, sou pastor, ainda tenho um fracasso em pornografia. Sim. Se repara. Exatamente. Vê, o que é que está errado? Está a ter inclinação. E aqui, serve Edna, se um pastor, servo de Deus, cai com ovelha, aquele líder, acabou. Yes. Aquilo se torna um ciclo, você não vai entender como é que você vai... E Uhum. quase todos os pastores, você não cai com alguém errado, você cai com alguém que o diabo já indicou a Que dedo. já preparou. Já. É verdade. Você já está na estala. É verdade. Então é importante você disciplinar-te. Yes. A santidade protege. Sem santidade você não tem um ministério grande. Você pode esconder hoje, pode esconder amanhã, mas se livra, bloqueia o número, desaparece daquele meio. Sim. Perceba que aqui não é para mim. Sim. Corta o teu braço, como disse Jesus. Sim, se a mão te fazer pecar, corta. Corta. Se o olho te fazer, arranca. É isso que nos deu sustentabilidade e nos protegeu. Nós éramos adolescentes, mas nós não brincávamos de namoricos. Nós éramos adolescentes, mas não brincávamos. No nosso meio, se alguém era encontrado ou achado em pecado, nós nem beijávamos, para ser sincero. Oh. Minha querida, Oh. nós, enquanto Ministério Avivados, aquele grupo de jovens que pregava, o nosso namoro é sem beijo. Não há beijo, não há... Nós vamos ver radicais. Eu sou daquela geração que dizia Facebook é pecado. Facebook é pecado. Eu sou daquela geração que Facebook é pecado. Yeah. Chegou um momento que novela é pecado, até filme secular é pecado. Nós era tudo pecado. Yeah. Valeu a pena. Não tínhamos maturidade. A coisa que nós não entendíamos bem, compreendemos, era o zelo, mas esse zelo nos protegeu. Sim. Nós não perdemos nada por... Hoje, obviamente, que já não entendemos as coisas assim. Melhoramos em muitas Houve um questões. crescimento, Houve sim, crescimento, sim, maturidade. sim. Mas valeu a pena. No nosso ciclo não teve aquele que engravidou ali, aquele que quer aí, aquele que adulterou aí. Não teve essas coisas, Uau. esses escândalos. Porque nós fomos treinados e preparados e levamos a sério aquilo que foram os ensinamentos. Então, a nossa vida de oração, sim, havia jejuns antes das viagens, havia consagração, mas não é que o jejum fazia diferença para a viagem. A nossa vida já era jejum. Já era jejum, yeah. Sim. Aquele jejum para a viagem era só mais um. Aquela Vocês já vigília, viviam, sim, já. aquela vigília para aquela atividade era só mais um. Já era o nosso ritmo. Exato. Logo, quando alguém pergunta, pastor, como é que você se prepara para ir pregar numa atividade? Fica até difícil dizer, porque Sim. a vida já é uma Já preparação. é, sim, é constante. É como um aluno. Um homem de oração, um servo, uma serva de oração, o jejum faz parte. Faz parte. A oração das madrugadas já é o teu normal. Então, quando tem um convite e orar às madrugadas, é mais uma oração. Sim, sim, é normal. É tipo um beber água, Exatamente. praticamente. Exatamente. Então, eu penso que a minha vida, a minha mocidade, a minha vida com Deus, esses primeiros anos foi marcado de muita intensidade. Os autocarros ouviram muito a minha voz. E aí, nós levamos esse evento nas escolas. Eu sou daquela geração de 2009, 2010, 2008. Nós pregamos muito na escola. Uau. Um dos palcos que eu mais preguei foi se calhar porque Deus me alcançou na escola. E eu preguei muito quem estudou no Macarenco, 2010, 11, 12, vai se lembrar de mim. Eu era o chato. De sala em sala, pregando a palavra. Quando terminei o ensino médio de 2012, eu me lembro de ter ido na Sociedade Bíblica de Angola, comprei Novos Testamentos. Eu acho que comprei uns 300 Novos Testamentos. Uau. 300 ou mais. Oferecia em cada turma, na mecatrônica, na telecomunicações. Eu chegava, pregava e oferecia um Novo Testamento a cada um. Pregava assim, as pessoas me chamavam o pastor da Bíblia, quando iam, o irmão da Bíblia. Quem não recebia a Bíblia, porque não estava na sala, Sim. já sabia a minha sala. Ele ia, pastor, eu não recebi a Bíblia. E eu tinha sempre bué de Novo Testamento na pasta. E como é que eu comprava? Da mesada que meu pai me dava, do dinheiro que meu pai me dava, eu abdicava de tudo para poder comprar Bíblia para meus colegas. Eu deixei de andar de táxi para economizar, andei de autocarro para comprar Bíblias. Eu não esqueço isso. Eu me doava, e o meu pai na altura tinha recursos, e aqueles recursos, aqueles mimos que o pai dava para comprar roupa, para comprar tênis, eu comprava Bíblias, eu oferecia Bíblias, eu reproduzia folhetos, eu ia na Cônica, aí no mês de maio, nos chineses, eu fazia uma resma de folhetos para distribuir entre os colegas do Macarenco. Sabe? E me lembro que há uns 3 anos atrás me cruzei com uma jovem, eu não reconhecia,
E ela hoje está a servir ao Senhor. E ela, quando me encontrou, me abraçou, me chamou de pai da fé. Disse: eu sou teu pai da fé, eu nem te conheço. Disse: você uma vez passou na nossa sala, pregou, e eu estava numa situação muito difícil, porque meus pais estavam a se divorciar. Era uma situação muito difícil. Você chegou e falou de Jesus. E você estava a pregar que se teu pai te deixar, tua mãe deixar Deus. Você falou justamente daquela situação. Quando você fez o apelo, eu levantei a mão, aceitei a Jesus, nunca mais fui o mesmo. Quando você ia numa sala pregar, eu ia só para te ouvir. Você nunca te disse. Uau. Isso já aconteceu há uns 10 anos atrás. Ela vem contar este testemunho a mim agora, há 3 anos, 2 anos atrás, só para ver o que Deus vai fazendo. Então essa intrepidez que hoje eu tenho nas redes sociais, no TikTok, produzindo vídeos assim, não começou agora. Já começa desde lá embaixo. Era aí onde eu ia chegar e perguntar como é que tudo começa nas redes sociais, com os vídeos impactantes, mensagens que causam uma reflexão. Como é que tudo começa? Eu acho que eu posso dizer que a minha vida espiritual marca-se de 2 formas. Enquanto eu frequentei a Batista e quando entrei numa igreja pentecostal. Ok? O que me fez sair da igreja Batista foi problemas. Passei por uma situação onde já se tornou indigno estar lá. Não quero abrir. Amo muito a Igreja Batista e tenho muitos amigos lá, pastores e não só. E tenho grande consideração. E várias questões administrativas que eu carrego hoje no meu ministério, vem lá, a base lá, está na Igreja IEBA. E saudações aos irmãos da IEBA, de qualquer paróquia de toda Angola. Mas quando eu entro na Igreja Pentecostal, na Igreja Batista, eu entendi muito bem sobre arrependimento. Mas questões de guerra espiritual, situações de batalha espiritual, altares familiares, ciclos geracionais, maldições hereditárias, essas coisas lá não aprendi. Eu entro na Igreja Pentecostal e aqui na Igreja Pentecostal, Tempo da Verdade, Palanca Rua H, onde fui consagrado a pastor, aonde casei, onde meu primogênito foi dedicado e tudo mais. É lá onde eu começo a receber um ensinamento diferente, não diferente, mas acrescentar consoante o nível que se encontrava, que me encontrava. O espírito pede. Exatamente. O nível vai crescendo, então a necessidade de nós aprendermos coisas para alimentar. Então já não adivinha como. É como uma criança que bebe 2, 3 gotas, está repleto, mas quando você cresce já não é suficiente. Vai aumentando. A sede, apetite é maior. É verdade. Então esse lado da minha vida eu não me importava, eu não achava que eu tinha algum altar familiar, eu não me revia porque eu já era líder. Eu já tenho um certo nome. Nós fomos os primeiros a organizar congressos missionários. Na altura que estamos a organizar congressos missionários, 2011, 2010, quase não havia congressos missionários na cidade de Luanda. Sabe? Os únicos que organizavam treinamento missionário era a Jocum, aí em Viana. Fora da Jocum, não havia agências missionárias, que hoje temos várias. Temos da Voz para as Nações, temos Missão Obra Urgente, temos aí do Amado Gabriel. Hoje temos várias agências missionárias. Naquela altura, não havia. Não havia congressos missionários. Hoje o reverendo o reverendo Ismael Sebastião também organiza encontro de missões. Naquela altura, 2010, 2009, não havia. E nós estamos a fazer isso. Então eu não me via com o nome que eu tinha, altares familiares. Não, Jesus já me libertou de tudo. Maldição de hereditário, não, Jesus já me libertou. Essas coisas comigo, não. Esse era o engano que eu tinha. E que muitos pastores não gostam de ouvir falar sobre isso. E é importante você reconhecer que você não tem toda a graça. Você não tem tudo. Alguma coisa que você precisa, Deus colocou na vida de outro servo. Você tem que reconhecer, e se você não se conectar com aquele servo, você não vai receber. Você vai girar no teu canto, no teu lugar, você não vai receber. Há coisa que Deus colocou na vida de outros servos. E quando eu entrei na Igreja Pentecostal, Tempo da Verdade, é aí que eu comecei. Me lembro que o tema que eu ouvi é a voz de Deus e a voz de Satanás. Como diferenciar a voz de Deus com a voz de Satanás. Aí começou-se a falar sobre tipos de igreja. Ele falou, o pastor pregando, falou sobre igreja verdadeira, igreja falsa e igreja falsa disfarçada. Falava da igreja verdadeira, igreja de Cristo, da igreja falsa disfarçada, a igreja, ela está a serviço de Satanás, mas ainda usa a Bíblia. Está a serviço de Satanás, mas fala de Jesus. Está a serviço de Satanás, mas apresenta uma religiosidade que, tipo, mentira e verdade. E há igrejas falsas mesmo, que os cultos e religiões falsas, que são abertamente servos de Satanás. Então foi muito impactante. Aí comecei a aprender sobre altares. Aí comecei a aprender sobre trabalhos das obras das trevas, coisa que eu não aprendia na igreja onde eu cresci, na Batista. E aí onde eu começo a descobrir coisas na minha própria vida. Ali foi o choque. Que, afinal, esses anos todos havia coisas que eu não resolvi.
Olha, o programa está aí no ritmo com que Deus quer. Eu estou a amar esse programa. Por quê? O pastor por si mesmo, não digo até por si, vou corrigir, pelo Espírito Santo, já está a entrar, que seria a próxima pergunta. Porque o pastor fala muito de altares. Ele é um pastor que revoluciona, não tem mesmo medo. Ele mostra que não tem medo do mundo espiritual. E a pergunta que eu ia lhe fazer, já entrou, é sobre altar. Já descobriu algum altar na tua vida geracional e como quebrou? Yeah. Vários. Altar. Porque quem diz, na minha família não tem feiticeiro. Vários. Nós então mulheres, é mais fácil nós acusar que a família de nossos maridos tem feiticeiro, nós não. Yeah. Eu já estou a corrigir isso algumas mulheres que eu converso. Yeah. A família dele, todos são feiticeiros. E eu pergunto, e a tua família, ninguém é feiticeiro? Ninguém é. Não tem nenhum altar. É que, na verdade, essa questão de altar tem que ser vista da seguinte forma. Práticas de feitiçaria, de magia, de encantações e maldições hereditárias, para muitas culturas, é normal. Ok. Não é vista de feitiçaria conforme nós estamos aqui a gravar e conforme a Bíblia declara. Sim. Não. Sim. Existe aquilo que eu sou mucongo e existe aquilo que muitos mucongos chamam de encódia. Encódia é o quê? Encódia é tipo... é altar, mas é tipo feitiço da família. Okay. É tipo uma herança. Tipo uma herança. Yeah. É aquilo que a família se assegura para proteger. Por exemplo, dizem que o feitiço é para proteger a família. É o encódia. É que aquilo passa de mão em mão, de geração a geração. Estás a perceber? Sim. Um códia é algo que pode fazer, que uma família tem, que é... Satanás está aqui já a falar. Quer me ameaçar? Vamos falar em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Sangue de Jesus. O que é isso? Isso é como uma herança. É como algo que é usado para proteger a família. Só que um código exige derramamento de sangue. É feitiço como qualquer outro. Ok? Toda a família tem. Na verdade, ainda que a família parece que ninguém vem na casa de quimbandeiro, isso vem de gerações, não desaparece. É geracional. Yeah. Toda a família tem um centro de espiritualidade. O que é altar familiar? Altar familiar é um centro de espiritualidade das trevas, onde a família é controlada. E todo altar exige sacrifício, combustível. Sim. E para alguns, o combustível do altar é vida matrimonial. Ninguém pode casar. É o combustível. Existem altares familiares que sacrificam a saúde, sacrificam os primogênitos, sacrifica. Toda a família tem. Então, quando falamos de altares e falamos de feitiçaria e de encódia, para muitos mais velhos, não é bem assim. Ele vai para a igreja, ele é diácono, mas ele tem aquele fio que o avô deu para proteção. Ok? Yes. Ele, no final do ano, ele tem que voltar lá lá na aldeia, para ir na tumba do ancestrais, derramar o vinho e fazer a renovação, trocar. Aquilo para ele é uma herança dos avós. Mas lá hoje, quando a luz do Senhor ilumina e começamos a compreender que aquilo, na verdade, não é herança, aquilo é bruxaria, aquilo é feitiçaria, há muitas pessoas amarradas lá. Porque só existem duas fontes de espiritualidade. Deus e diabo. Toda manifestação espiritual vem dessas duas fontes. Sim. Ou de Deus ou do diabo. Só que Deus é espírito, o diabo também é espírito. Então a espiritualidade tem essas duas fontes. Se esses rituais que eu estou a fazer não é recomendação de Deus, está ligado a Satanás. Yes. Então o que vai acontecer? A mentalidade de muitos africanos e a mentalidade de muita gente, e não só africanos, eu estou a atender muitos portugueses que também têm esses altares familiares. Acredita? Sim. Eu estou a falar com portugueses que veem os meus vídeos, se revêem e falam comigo. E muitos desses também têm altares familiares. Porque ele tem um boneco ou uma estátua em casa que está desde o bisavô. É uma estátua onde todos os meses tem que se fazer oferenda, tem que se fazer aquilo, fazer aquilo. Sim. E quando você saiu de Lisboa, está vivendo noutra parte da Europa, por exemplo, mas você não para de sonhar com aquela estátua. Claro. Ninguém consegue jogar fora. Exatamente. São altares. Nós falamos sobre isso no programa, não é sobre você subir no avião. E no outro sítio que o autor se quebra. Exatamente. Perceba. E outra coisa, observa, Edna, a distância espiritual não é a mesma coisa com a distância física. Eu posso estar distante fisicamente de alguém, mas estar espiritualmente próximo. Yeah. E eu posso estar fisicamente próximo, mas espiritualmente distante. Yes.
a distância espiritual, e sobre isso que vamos falar isso num outro programa. Uau, mas pode continuar. Ok, Meu entenda Deus. que o que me distancia do altar familiar, da bruxaria da família, não é a Europa, Sim. não é os 1000 quilômetros, 500 quilômetros, Yeah. não é isso. E o que me torna, eu posso sair, porque as pessoas não têm noção do conhecimento sobre a espiritualidade. Eu posso sair de Angola e ir para a Europa, mas continuar a se encontrar nos altares da família. É verdade. Porque eu me movi, o corpo se moveu, mas o Mas espírito o não. espírito não. Uou. Sim, o corpo se moveu, mas o espírito não. A distância entre você e as trevas está na pessoa de Jesus. A luz de Cristo é que te torna distante. Em outras palavras, vou dizer o seguinte: eu posso dormir na mesma casa que um bruxo e está tão distante dele, e você dormir em Lisboa, está próximo dele. Yes. Uau. Eu dormi, ele está na sala, eu estou no quarto, mas eu estou tão distante Sim, dele sim, sim. que ele está me vendo no quarto, mas quando ele invoca os espíritos, ele não consegue me ver. Uau. Ele sabe que eu vivo no Rocha. Quando ele invoca o meu espírito para me encontrar no Rocha, não consegue ver endereço. Mas fisicamente sabe que a casa dele é aqui. Ele- Mas quando ele faz invocações, ele não vê a minha casa. Mas como isso? Porque a distância física, o endereço físico e espiritual são duas coisas diferentes. Serva Edna, humanamente dizendo, eu estou aqui fazendo o programa contigo, mas espiritualmente dizendo, eu estou na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. Em nome de Jesus. Fisicamente dizendo, eu estou sozinho. Espiritualmente dizendo, tem Sim, anjo acampado ao meu é redor. verdade. Fisicamente dizendo, eu estou sozinho. Espiritualmente eu sou um príncipe, tenho escoltas à minha volta. Príncipe não anda Meu sozinho. Jesus. Príncipe anda com É escoltas. verdade. Então, humanamente eu posso estar próximo do tio, mas espiritualmente dizendo, eu estou tão distante que você não pensa. Em nome de Que não tem Jesus. como chegar perto de mim. É por isso que muitos pastores lhes enviam gatunos, assaltantes. Se ele é bruxo, não usa a bruxaria dele para lhe destruir. Por quê? Porque espiritualmente está a lhe procurar, Yes. não está a lhe achar. Oh, glória. É por isso que está a mandar ladrões para tentar lhe fazer mal. É por isso que, meus irmãos, você é empresário, guarda a tua empresa em Cristo. Você é político, guarda a tua carreira em Cristo. Não, eu tenho um papá que anda me dar banho. Ok. Sabe o que vai acontecer? O teu papá é forte, mas há sempre um bruxo mais forte do que ele. Quando você está em Cristo, não tem nenhuma espiritualidade mais forte que Cristo. Yes. Quem como Deus? Quem é como Deus? Ninguém. Então, Paulo disse, já não vivo eu, Sim. mas Cristo vive em mim. Logo, para você me atingir, você tem que encontrar Cristo. Tens que atingir a Cristo. E para você atingir a Cristo? Não tem como. Aí está o segredo, ok? Eu não entendi essas coisas. Uau. Eu não entendi. Outra questão muito importante sobre a espiritualidade é a seguinte. Nós temos que perceber, o tempo na espiritualidade não é a mesma coisa que o tempo na naturalidade. Físico, sim. No físico não é. verdade, é verdade. No mundo físico, nós temos semanas, meses, anos, décadas, séculos. No mundo espiritual, não. No mundo espiritual não existe dia, noite, meses, semana. Não. É por isso que Deus não envelhece, o diabo também não. Yeah. O tempo Cronos conta assim, nós estamos a envelhecer, Deus não está a ficar mais velho, o diabo também não está a ficar mais jovem, não. O tempo na espiritualidade é constante. Por isso é que quando Jesus morreu, era como se tivesse a morrer no mesmo dia que Adão pecou. Porque no mundo espiritual não tem passado, não tem futuro. Ok. A Bíblia declara em Apocalipse, eis o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Mas já tinha passado muitos anos. Por isso é que o tempo não apaga pecado. Se eu cometer pecado hoje, 10 anos depois, o pecado continua aqui. O que apaga pecado é confissão verdadeira. Sim. E você é lavado no sangue de Anula, Jesus. exatamente. Então, feitiço feito agora. Não, já foi feito há 10 anos. Não passou 10 anos. A espiritualidade da coisa é constante. Entendes? Sim. É constante. É por isso que a tua oferta que você dá hoje, o teu filho, a tua quarta, quinta geração, recebe das bênçãos que você dá hoje. É verdade. Porque o tempo não influencia a espiritualidade, o tempo influencia a tua naturalidade, o teu corpo. Sim. Agora, o que é que nós temos que entender? O que é que nós temos que entender? Temos que entender o pacto que o avô fez. É como se tivesse feito É agora. isso que me veio na cabeça. Enquanto o pastor falava, ele fez me lembrar. Yeah. Lembram do que eu falo. O Espírito Santo a dizer, lembram que eu falo das maldições que vai até a quarta geração. A quarta É sobre geração. isso. Porque se meu avô já fez, Já morreu. já morreu, nem conheci o meu bisavô, trisavô. Como é que me afeta hoje? É que vou... Porque você está a ver gerações. A geração do avô, 100 anos. A geração... Mas a questão é que ele, quando fez a invocação, ele acessou a espiritualidade. Quando ele acessa a espiritualidade, ele deixou pendurado aqui na espiritualidade. Sim. Está na nuvem. Sim. Para os informáticos, está na nuvem. Sim.
O tempo no Cronos, o tempo biológico, o tempo físico está a contar, mas na espiritualidade é constante. Sim, Entendes? É faz constante. sentido. Quando eu aceito a Jesus, eu tenho a oportunidade de resolver até o passado do bisavô. Porque quando eu aceito a Jesus, eu também entrei no mundo espiritual. Quando Jesus me perdoa e me liberta, não me liberta apenas dos pecados presentes. Ele entra na minha geração e começa a resolver os problemas até do passado. É verdade. Quando Jesus morreu, pagou desde o pecado de Adão até o pecado da geração futura. Mas se eu... Alguém uma vez perguntou, pastor, eu não estava no Jardim do Éden quando eles pecaram, por que é que Jesus pagou pelos meus pecados? O pecado é contra Deus, Deus é espiritual, Deus é espírito. Então o pecado está lá na espiritualidade, todos nós pecamos em Adão. Quando Jesus morreu, resolveu o problema de Adão, mas o problema até da última geração que vai ver o arrebatamento. Yes. Porque na espiritualidade, quando eu sou uma pessoa espiritual, estou a orar, quebrar altares, pela fé, eu entro no mundo espiritual, estou a quebrar altares que meu avô deixou, estou a quebrar hoje, mas eu estou a acessar o mundo espiritual, estou a romper coisas do passado. Então, em Cristo, você tem a oportunidade de resolver problemas que os teus pais não resolveram. Yes. Em Cristo, você tem a oportunidade de você resolver até questões do futuro. E aí chamamos de profecia. Profetiza. Yes. Na espiritualidade, não tem passado, não tem futuro. Só existe. Deus é. Entendes? Isso é muito forte. Está-se a falar que é muito forte. E enquanto o pastor Benção fala, Deus me traz memória para confirmar o que ele está a falar. Quando ele diz que o tempo na espiritualidade é diferente, porque aí está o caso. É diferente. Como é que nós, algumas pessoas estão na fase adulta, mas volta e meia o que acontece? Ainda está a sonhar espiritualmente que está naquela casa onde ele era criança. Está amarrado lá. Está entendendo? Né? Uhum. A vida ainda circula lá naquela casa. Exatamente. Onde era criança. Se tem óbito, ele está sonhando com aquela casa. Se tem alguém que está casando naquela casa. Aonde está espiritualmente? Exatamente. Se calhar já não vive em Angola. Já não está em Moçambique, já emigrou, está em muitas partes, mas não para de sonhar com a casa onde ele cresceu, ou até uma escola onde ele fez o ensino de base. É verdade, o ensino de base. E voltando lá atrás, acredito que eu já falei sobre isso aqui no programa, aonde depois da conversão genuína e muita busca incessante, conexão, santidade. O pastor falou de santidade e eu assinei embaixo, santidade. Sem santidade não tem como você ser destemido, não tem como você acessar grandes dimensões. Amém. Aonde Deus me fez, pastor Benson, por muitos questionamentos, principalmente sobre o facto de sonhar com a mesma casa, já na fase adulta, não é? Já vivendo com o marido, ter filhos. Eu perguntava por que Deus? Aonde Deus me faz eu me ver, a minha mãe a me nascer, a me dar a luz, para me explicar aonde tudo começou. Quer dizer, começou aqui e proferiram palavras YX, exatamente, partiram pau assim, assim, assim. Exatamente. E neste momento você vai quebrar assim, assim. Aleluia. Então o mundo espiritual... Meu Deus. O mundo espiritual é real. É por isso que, se você acompanha esse programa agora, eu não sei qual é a situação que você esteja a viver, não sei qual é o aperto que você esteja a viver, mas eu quero declarar uma palavra para você. Que Deus te liberte de todos os altares familiares em nome de Jesus. Que Deus quebre e derrube todo feitiço feito contra ti. Toda a proibição de não casar, toda a proibição de não trabalhar, toda a proibição de não viajar, toda a proibição que colocaram sobre a tua vida. Que em nome de Jesus, esse mal se quebre no nome de Jesus Cristo. Receba a tua libertação em nome de Jesus. Que Deus transforme a tua vida, te faça uma pessoa feliz. Em nome de Jesus Cristo. De Jesus. Amém. Amém. Muito Aleluia. forte, muito forte, muito forte. O programa é de Deus, Ele está aqui e Ele está direcionando esse programa. O que é bom dura pouco, mas ainda tem uma parte. Pastor Benção, tem algum altar específico na tua vida durante a conversão que te deu muita dor de cabeça? Olha, Aqueles altares que eu chamo altares resistentes. eu acho que o grande... Falar de altares da minha família pode ferir sensibilidade. Yes. Pode ferir sensibilidade, porque existem coisas que eu posso dizer que ainda é muito cedo. Muito cedo para falar. Muito cedo para falar, muito cedo para tocar. Sim. Então, prefiro não falar de mim, mas contar testemunhos que tenho acompanhado. O milagre que mais te impactou, que Deus permitiu que você fizesse. Epa, são vários, mas vou contar agora de uma irmã que estamos a acompanhar. Pronto, o grupo do WhatsApp surgiu e estamos aí com quase 1000 pessoas.
e estamos até pessoas de Jeová que têm visto o vídeo e têm sido Sim. impactadas. Há uma irmã, me vem à mente agora, não digo o nome, que cresceu como testemunha de Jeová, mas ela foi vendo os vídeos, foi percebendo que na sua vida havia ciclos repetitivos, que era familiar. Ciclo repetitivo e ela começou a perceber que se eu continuar só mesmo com as sentinelas e não tenho nenhum desprimor com a religião de chamar de Jeová, com todo o respeito que tenho, mas é um testemunho, estamos a passar fatos reais. Se eu continuar só do jeito que estou, sentinelas e reuniões, as coisas não vão fluir. Não vão fluir. Pastor, eu tive que ganhar coragem, mas muita coragem, para te ligar e dizer que eu preciso de ajuda. Eu estou a passar por uma situação assim, voltado naquilo que é vida sentimental e vida profissional. O que é que eu posso fazer? Obviamente, que antes de te apresentar a libertação, te apresentamos o libertador. Porque conhecer o libertador é mais importante que receber a libertação. Yes. Não vale nada receber a libertação sem conhecer o libertador. Te dar a libertação sem o libertador é como comprar, mobiliar uma casa sem colocar porta nem portão. Estamos a mobiliar, estamos a colocar coisas de valor, de valor, tudo, mas não tem porta. Não tem proteção. O que é que vai acontecer? Vão roubar, vai estragar, não vai avançar. Sim. Então, antes de colocar os móveis caros, vamos reparar a porta, o portão, as brechas. E como é que isso acontece? Fazendo aliança com Deus, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Eu penso que é um outro caso, e ainda dessa irmã de chamada de Jeová, que agora já não é, graças a Deus. Já não é. Já não é. Já não é. E ela acabou, começamos o processo de libertação, muito mais voltado na vida dela profissional. Nada anda. Nada, já casada, mas nada, continua tão dependente que você não tem noção. Estava amarrada no nível que hoje é caso de muita gente. Tudo está bloqueado na sua vida, tudo. Quando tudo está bloqueado, você está sob gestão satânica. Não tem como. Só que, quando começamos a fazer a libertação, Jesus Cristo, fomos começar a descobrir coisas muito profundas da própria família. Que havia sacrifícios feitos para que a vida profissional dela não podia andar. Ou seja, a vida profissional dela estava como combustível nos altares familiares. Um outro caso que eu poderia mencionar aqui, que me veio em mente rapidamente, é uma família na França. Eles viram o vídeo e me seguiram. E até tem certa dificuldade em falar francês. Mas acabaram... foi um caso muito especial. Ligaram para mim... Quem liga para mim é um rapaz. Ele estava com uma dor muito grande. Ele dizia que foi diagnosticado com um problema no hospital francês, em Paris, que o estômago dele não podia receber comida. Parece que o corpo agride o próprio corpo, alguma coisa assim. O organismo dele acaba agredindo o próprio organismo. Tudo que ele come, coloca para fora, acaba lançando. Tudo que ele come. E estava nessa situação já há vários meses. Pediu para nós orar. Começamos a orar. Eu não sabia que aquilo apenas um começo. Ele aceitou a Jesus, como sempre. Antes de te dar a libertação, primeiro é o libertador. Aceita o libertador, sim. Ele foi liberto. Oramos. Ele foi liberto. A garganta toda que prendia. Só que, afinal de contas, era a família toda nele preso. Toda a família presa. Irmãos, minha irmã, ela está em França, mas está a viver uma vida pior do que se calhar em África. Um outro irmão foi preso, o outro irmão desapareceu de casa, um outro irmão isso, aquilo. Várias situações desagradáveis, não conseguem trabalho, não conseguem aquilo. Imigração atrás deles, a viver um inferno. Sim, uma perseguição. Uma perseguição terrível. Mas já está fora do país. E nós temos a mania de pensar que todo mundo que migrou está bem. Sim. Há muita gente a viver perseguição terrível fora do país. Nós falamos de um programa, falamos sobre isso e algumas pessoas nos criticaram, porque tem pessoas que vivem. Nós falamos, eu pessoalmente falo com muita gente que vive fora, e é daqui da Angola, é angolano, vivem fora, mas até homens entram em contato com a serva Edna para procurar entender o porquê. Exatamente. Assumem que vêm de famílias de altares, assumem que o avô não foi nada, o bisavô não foi nada, não sei o quê. E ele, por si só, porque foi escolhido, só para ele revolucionar, ele foi escolhido. Mas só que ele pensou, tem um caso de um senhor, ele pensou que pegando nas coisas dele, juntando dinheiro, lutando e ir fora do país, ele vive em Portugal atualmente, as coisas iam mudar. Ele disse, vai, não sou inteligente, não sou visionário. Isso é muitos casos, minha Edna.
E está a causar uma frustração. Eu acompanho esse caso. Porque se o sonho é imigrar, já imigrei, estou aqui, Sim. como é que a minha vida Como é que continua a minha não, vida não continua? prosperando? Exatamente. Como é que eu continuo tendo oportunidades, mas perdendo ao mesmo tempo? Exatamente. Então ele está meramente frustrado com algumas recomendações que Deus vai permitir que eu dou a ele. Hein? Já detectamos a raiz do problema. Existe um altar geracional. Então temos que fazer o quê? O pastor disse que já estamos nesse caminho. Amém. Que é entregar a sua vida a quem liberta, a Cristo Jesus. Aleluia. Porque só Ele desfaz a maldição. Aleluia. E orientar de maneira que ele não caia de novo no pecado. Amém. Fazendo as coisas para dar força naquele altar. Sim, e não é geracional. fácil, a coisa que ela vai deixando aos poucos. É um não é da noite processo. por dia. Não é da noite para o Nem dia. dizer, não, deixa de fazer isso. Yeah. Para de fazer isso. Yeah. Não senta mais, não. É paulatinamente. Paulatinamente. Desde que ele se arrepende em espírito e em verdade. Amém. Então tem muita Amém. gente que viajou, que migrou, estão a viver frustração. Sim, porque é aquela questão, distância física, mas não distância Não é espiritual. espiritual, sim. É sobre isso. E há quem pensa que, tudo bem, estamos a falar de conversão, converteu, aceitou Jesus, foi batizado e aí acabou. Não funciona assim. Não funciona assim. Algumas vezes parece que seria bom, mas não é bem assim. Olha o exemplo de Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro. Lázaro sai para fora, mas Lázaro saiu atado. Ressuscitou, mas estava atado. Jesus disse, tirai a faixa. Assim está com muitos irmãos. O milagre da salvação, da ressurreição, já aconteceu. Mas as ataduras. Sim. As ataduras. Que muitas das vezes, você vê, é a recomendação de Mateus 17, 21, que há demônio que só sai com jejum e oração. Há altares que só são quebrados com jejum e oração. Há coisas na minha vida, só descobri depois de 3 dias de jejum seco. Yes. Há coisas que eu estava... Um dos altares que eu posso mencionar, que eu percebi que havia na minha família, só dei conta depois, era na vida acadêmica. Eu me tornei o primeiro a me licenciar e o primeiro a fazer o mestrado. Estou a terminar o mestrado agora. Mas quando é que eu percebi que era altar? Lembra quando eu estava a fazer o primeiro ano? Quando o meu professor anunciou as provas, né? Anunciou as provas, eu comecei a ter dor de cabeça. Eu perdi provas no primeiro ano da faculdade. Meu Deus. Perdi provas. No segundo semestre, o mesmo fenômeno aconteceu. Quando o meu professor anuncia a primeira prova, a cabeça começa a me doer na sala de aula, eu entro em jejum. Eu entrei em jejum às 14, mana. Meu Deus. Yeah. Às 14. Tem aqueles que é mesmo imediato. Yeah. Daí vai, recebe. Deus, eu estou a abrir jejum nesse momento. Entrei Yeah. um jejum de 3 dias, não fiquei mais doente. No segundo semestre, eu, na altura, estava estudando na Metropolitana. Só que depois da minha licenciatura, fui fazendo uma leitura, percebi que os meus irmãos quase... A mesma sequência. A mesma sequência. Estás a perceber? E uma das minhas irmãs, até mando saudação, a Mãe Inês, ela falou assim comigo, olha, eu estou muito feliz por você terminar a licenciatura depois de eu defender, porque na nossa família, eu dizia nos meus filhos, nós estamos à espera que na vossa geração saia licenciado, porque na nossa geração já não há tempo. Oh, glória! Então, e hoje rompemos a licenciatura, hoje estamos a fazer o mestrado e vamos romper o doutoramento. Então, você percebe, quando você está numa família onde você percebe que há uma sequência, você tem que Sim, tem que quebrar e tem que romper. Yeah. Eu tive várias dificuldades, não foi fácil terminar. A minha defesa teve vários obstáculos, várias complicações com o tutor, com isso, com aquilo, complicação com... Eu tive que imprimir monografia 14 vezes. Meu Deus. Acredita em mim. 14 vezes. Eu tive situações muito sérias. Ah, não, mudaram a formação, mudaram como é que é isso aí? A norma, aquela coisa toda, o tutor já não é... Aquela situação toda. Parecia ser coisa da universidade, mas eu sabia que no meu caso específico era altares familiar. Eu sei que é isso. Nós quebramos, minha irmã. Aquilo estás a fazer monografia em Rebro-Satayamanaia. Estás a preparar monografia a digitar Rebro-Catalababocha. É assim mesmo, nós não temos outra coisa. Se você não entende, se você não desperta, você vai repetir erro, vai só chorar, minha vida é como, já não é tempo de chorar. Não é tempo de chorar. Se o diabo está te perseguir, você também lhe persegue. Se o diabo está te atacar, você também lhe ataca. Altar contra altar, reino contra reino. Profeta de Baal levantou altar, Elias também levantou altar. É assim que funciona, altar contra altar. Se eles têm altar, nós também temos altar. Está a fazer derramamento de sangue de Galinha, Jesus derramou o sangue dele por nós. Sangue de Jesus. Aleluia! Aqui é altar contra altar. Está a dizer à noite, às 0 horas acordam para dizer, não vais trabalhar. Eu às 0 horas acordo para dizer, vou trabalhar, vou prosperar para a glória. Em hora do nome do nosso Senhor Jesus. É assim que funciona. Em nome de Jesus. Então, entenda, irmã, eu quero deixar aqui bem claro. Serva de Deus. Quando você é uma filha de Deus e você compra um carro, tens que saber que aquele carro não é só para tua
acomodação e locomoção. O teu dia a dia. Não, é para anunciar que Deus realmente abençoa os seus também. Em nome de Jesus. Queira ter uma casa confortável, uma casa boa e grande, num bom lugar. Entenda que essa casa é para anunciar que Deus não é só Deus dos pobres. Em nome de Jesus. Que pobreza não é característica de Deus. Sabe, quando às vezes eu tiro fotografias, quando esse ano em abril tive o privilégio de viajar com voo presidencial, fui o primeiro líder juvenil religioso a fazer discurso no ato central de Abril Jovem do Ministério da Juventude e Desporto. Eu depois daquilo, eu gravei de propósito, eu fiz, antes de subir no avião, eu fiz uma gravação para dizer que Deus é fiel para te trazer aonde alguns foram pegar feitiço para chegar. Em nome de Jesus. Se alguns para subir no voo presidencial foram passar a noite no cemitério, eu não precisei, o sangue de Jesus me trouxe aqui, anunciou o meu nome no Ministério da Juventude e do Desporto. E eu mando já um abraço ao diretor José Mateus, o diretor nacional da Juventude e o doutor Caiombo, né, Joaquim Caiombo, o diretor-geral do IAGE, que graças a Deus, por através deles, nós fomos. Mas é para dizer que quando Deus te promove, está a promover a sua glória. É verdade. Quando Deus te promove, está a promover o seu nome. Glória a Deus. Quando a serva Edna está a atingir grandes patamares, não é sobre você. É verdade. É sobre o teu Deus. É sobre a tua fé. Yes. Deus não se glorifica no teu fracasso. Deus se glorifica na tua elevação. É assim que funciona. Serva Edna, nós somos como a jumenta. Estão a estender Luando, estão a estender palmeiras para a jumenta, para Jesus passar, mas Jesus não está pisando na palmeira. Quem está pisando é jumenta. Uou. Estão a estender para a jumenta ou para Jesus? É para Jesus. Só que quem está a levar Jesus é jumenta. Ei. É assim que funciona. Jesus. É assim que funciona. As pessoas estão a dizer, Hosana, Hosana, estão a honrar, colocando, quando você carrega Jesus, o pano que está a estender para Jesus, você vai pisar. A glória é dele, mas a jumenta que está a pisar. Yes. A palmeira é para Jesus, mas você está a carregar Jesus. Então, quando o teu nome está a ser anunciado em grandes lugares, não é sobre você, é sobre quem você carrega. Aquilo que você carrega, te carrega. Yes. Aleluia. Oh, glória. Melhor nós parar por aqui, senão... Perceba, aquilo que você carrega, te carrega. O que você carrega? Reflexão. Aquilo que você carrega, te carrega. O que você carrega? Jesus. Eu carrego a palavra de Deus. Aleluia. Eu sou a jumenta. Não faz isso. Glória a Jesus. Eu não sei se você percebeu. Eu não sei se você percebeu. Estenderam o pano para Jesus passar. Né? O pano e as palmeiras. Mas quem passou é a jumenta. Só que Jesus estava por cima de quem? Da jumenta. Jesus não pisou nos panos. Não pisou nos panos, é a jumenta. E jumenta não tem falando, jumenta não merece. Exatamente. Não merece aquela glória. Não merece aquele pisar nos panos. De Jesus. Assim como nós não merecemos. A graça. Percebam, assim como muitas pessoas pensam, falam, ela não merece estar nessa cadeira. Ela não merece ser apresentadora do Pó de Fé. Mas por que ela e nós não? Ela é a jumenta. Eu que tenho não sei o quê. Não, eu sou a jumenta que carrega Jesus. Perceba. Glória a Jesus. Sou a jumenta que carrega Jesus. E que estou lá em santidade, dia e noite, com secretos e desertos. Amém. E você não costuma ver o preço que eu pago. Aquilo que você carrega, te carrega. O que você tem carregado? Espírito Santo manda e eu só obedeço. Aleluia. Programa super abençoado. O que é bom dura pouco. Eu sei que a vontade de Deus vai ser com que o pastor Benson volte. Amém. E nós vamos falar de mais assuntos. Mas, pastor Benson, as tuas últimas considerações, conselhos, porque foi um programa impactante, muito completo e foi do jeito que Deus programou. Amém. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Uau. Que diremos nós diante destas coisas? A todos que nos podem acompanhar, eu quero dizer primeiro o seguinte. Como Jesus ressuscitou a Lázaro, e ao ressuscitar a Lázaro, Lázaro saiu ressuscitado, mas ainda estava em ataduras. E já não foi Jesus que tirou as ataduras. Disse tira. Porque o milagre da salvação só Jesus pode dar. Sim. Mas tirar as ataduras, ele deixou aos seus servos. Uau. E quando eu falo as ataduras, cada um de nós tem uma atadura.
tem altares, tem prisão, tem bloqueios e não se desespere. Busque libertação em Jesus. É verdade. O mesmo que ressuscitou é o mesmo que mandou tirar as ataduras. Então eu quero deixar essa palavra. Não sei qual é a prisão que você está a passar, qual é o ciclo geracional que você está a viver. Talvez o ciclo geracional seja de não casar. Você olha no histórico dos teus familiares, parece que ninguém quer casar e os que casam voltam, se separam. Talvez seja miséria. Existem pessoas que carregam bloqueios na área financeira muito séria. Saem de ciclos de derrota em derrota, de falência a falência. Tem tudo para dar certo, mas por alguma razão, nada dá certo. É verdade. Eu quero te dizer que existe libertação em Jesus. É verdade. Não vai em casas escuras buscando libertação. Não existe lá libertação. Não entre em casas que precisam te dar banho com sal, com água vermelha, com vela preta. Você não precisa disso. A luz de Jesus é mais forte que a luz da vela. Glória a Deus. O sangue de Jesus é mais forte que o sangue da galinha. Você não precisa passar noite no cemitério para proteção, porque o nosso Deus nem está morto, ele já ressuscitou. Yes. Eu quero declarar para você que nesta hora que estás a ver esse vídeo, que Deus te liberta em nome de Jesus. Amém. Deus te liberta em nome de Jesus. E mais do que a libertação, queira o libertador. Yes. Jesus é o nosso verdadeiro libertador. Único. Deus abençoe o teu ano. E eu profetizo, antes que esse ano termine, você receba uma boa notícia em nome de Jesus. Amém. Antes que esse ano termine, você receba uma boa notícia em nome de Jesus. Yes. Receba essa palavra em nome de Jesus. Yes. Amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aceita somente quem liberta e serás liberto. Perceba algo. Aceite Jesus, caminhe com Ele até hoje. E consoante a caminhada com Cristo Jesus, a minha entrega, santidade, renúncia, porque muitas vezes nós não queremos renunciar, não queremos largar certas coisas, não queremos viver a vontade de Deus, queremos sempre que a nossa vontade prevaleça. Quando eu entendi que eu tinha que renunciar, que eu tinha que colocar Deus em primeiro lugar, muita coisa na minha vida começou a mudar. Quando eu entendi o versículo que diz, amai uns aos outros, orai um pelos outros, eu comecei a amar as pessoas de tal maneira que mexeu com o coração de Deus. Sim, Deus tem coração. Ele se alegra quando nós temos bom comportamento. Eu vibrei tanto na caminhada com a bênção do meu irmão em Cristo, que Deus me libertou das correntes. Então dizer que esta amarração na tua vida não é para sempre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entrega em espírito e verdade a tua vida em Cristo Jesus. Que aquilo que parecia impossível, num estalar de dedo vai se resolver. Aleluia. Eu fui liberta das correntes. E Deus disse, minha filha, agora vai e vê a luz do mundo. Amém. Só que eu pensava que eu já estava a viver, que eu já estava a ver a luz do mundo, mas eu não estava ainda a ver a luz na plenitude do mundo. Eu via a luz, mas eu via a luz da janela, pastor. Eu via a luz da porta, pastor. A luz do mundo eu ainda não estava a enxergar, porque eu estava acorrentada. Eu estava acorrentada num quarto escuro, com 8 anos de idade. Meu Deus. E na caminhada com Cristo, Ele disse, chegou a tua libertação, pelo amor que você carrega no teu coração pelos outros. Ama. Ama. Ora para o teu irmão. Apresenta Cristo ao teu irmão. Pastor Benson está aqui. Começou jovem, assim como Jeremias. Ele tinha medo. Eu sou criança. Ele disse, não te preocupa, filho. Deus nesse momento está a dizer, não te preocupa, filha. Porque muitas pessoas arranjam desculpas. Ah, eu estou doente. Ei, Moisés era quem? Quem é o gago? Sou gago. Senhor não quer saber da tua gaguez. Ele é que te fez. Ele vai tirar a gaguez na hora certa. Só aceita o chamado. Aceita quem liberta. Amém. Que a tua libertação vai chegar. Amém. Assim como vem chegando a nossa, em nome de Jesus. Que programa super abençoado. O que é bom dura pouco. O Espírito Santo mandou e nós obedecemos. E vamos começar agora a agradecer os nossos parceiros que nunca nos deixam mal. Pastor Benson, Deus abençoe a tua vida. Amém. Glória a Deus. Foi mesmo uma tremenda bênção este programa maravilhoso que,
de perto. Não é bungle, desculpa a expressão. Aquilo que o pastor tem mostrado nas suas plataformas digitais superou a expectativa, e não só a minha, crítica da produção. E Deus está muito feliz com ele por vir aqui brindar o nome de Cristo Jesus. Amém. Vou agradecer à Pixeltech, que é o nosso parceiro fiel. Pixeltech responsável por essas imagens de qualidade, som, e por fazer com que esses conteúdos cheguem até vocês com muita unção, muita bênção. Porque até para filmar, para fazer corte, você tem que estar conectado com a palavra. Amém. E só Deus sabe o que é que nós enfrentamos às vezes para editar um corte. Porque às vezes as pessoas perguntam, mas está a demorar muito. Os cortes, a edição, também nos atacam até nos cortes. Vocês não sabiam? Também nos atacam até na edição de cortes, principalmente quando são cortes que vão impactar, quando são vídeos que vão impactar, vão transformar vidas. Então continue orando por nós. Pixeltech é responsável por essas imagens de qualidade. Toques de Beleza com Fé, salão que cuida da escolhida de Deus, a Serva Etna. Conto de Fada, aquele parceiro que descobriu que homem também merece carinho, também recebe flores. Conto de Fada, parceiro fiel do Pod Fé. Beijinho, Serva Carla. Esse arranjo maravilhoso para o servo de Deus que nos abençoou. Meu Deus! Nos abençoou aqui com um testemunho maravilhoso, super perfumado, né, pastor? Super perfumado? Sim. Estou impactado, meu Deus da glória, recebe flores. Ela é muito detalhista. Que bom, muito Picnic obrigado. Space. Picnic Space, nosso parceiro fiel. Essa estrutura magnífica, esse salão de evento que você tem que conhecer. Picnic Space está a 50 metros antes da rotunda da FUBU. Vocês já sabem, aonde a Serva Edna se casou, aonde passou a conferência, que sejamos luz. Você que é palestrante, pode vir para aqui. Você que é aniversariante, você que é noivo, vem aqui contactar o Picnic Space. Serviço de qualidade. Biju online, a melhor bijuteria que a Serva Edna já usou até agora. 18 quilates banhados de ouro. Eles estão em Portugal e fazem envio a toda a Europa. E com uma particularidade, essas bijuterias chegam até a porta da tua casa. Uau. Assim como o Conto de Fada, vem tudo bem perfumado numa caixa maravilhosa. Entre nas páginas dos nossos parceiros que você vai se sentir maravilhado e abençoado. Seja um patrocinador, um parceiro, um semeador deste ministério, que eu sei, tenho certeza que tem impactado a tua vida. Subscreva o nosso canal, curta a nossa página e partilhe. Partilhe. Partilhe o máximo, porque a tua partilha está a salvar vidas. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Beijinho nos vossos corações e até a próxima. E o pastor Benson vai fechar com uma oração que vai abençoar a tua vida. Até já. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Sentados aqui mesmo assim? Pode ser, com pouco. Glória a Deus. Não, podemos ficar sentados. Sim. Glória a Deus. Deixa pousar a flor. Desde já, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Não estava à espera. Oremos ao Senhor. Pai das luzes, bendito seja o teu nome, teu reinado não tem fim. Queremos te agradecer por esse programa maravilhoso que a tua serva tem conduzido. Programa que transforma a vida, que impacta gerações. Pai, obrigado, Senhor, pela inspiração que tens dado à tua serva para conduzir este programa. Queremos orar, Senhor, por aqueles que têm nos acompanhado. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece cada situação, problema que o nosso irmão lá em casa está a passar. Em nome de Jesus, Pai da Glória, eu quero declarar que aquilo que está difícil fica fácil em nome de Jesus. Aquilo que é impossível que se torna possível em nome de Jesus. Aquilo que está complicado que se descomplica em nome de Jesus. Para que todos os doentes que nos ouvem sejam curados em nome de Jesus. Todos estão amarrados e oprimidos, recebam libertação em nome de Jesus Cristo. Ó Pai da Glória, liberta esse jovem do vício. Essa jovem que está, Deus da Glória, acamada por causa das drogas. Liberta-os em nome de Jesus Cristo. Senhor, esse jovem, essa mulher, essa família que querem viajar, que estão amarrando a sua viagem, que estão bloqueando esse processo, Pai, nós oramos desbloqueando no poder do nome de Jesus Cristo. Oh Deus da Glória, continue abençoando a nossa nação. Salve Angola, Senhor. Sare a nossa terra, Jesus. Sare a nossa nação, em nome de Jesus. Pai, não podemos esquecer
de consagrar e entregar a tua serva Edna nas tuas mãos. Abençoa ela, abençoa o seu lar, abençoa o seu ministério. Continue ampliando, Deus da glória, a sua tenda no poder do nome de Jesus. Que este programa se torne cada vez mais internacional para alcançar todas as nações, porque é a tua vontade. Assim declaramos com fé, no nome de Jesus, o nome sobre todo nome. Assim oramos com toda certeza que o Senhor nos ouviu. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém.